Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje vai ser o nosso terceiro resumo, de Instrumentos Mortais, do terceiro livro, Cidade de Vidro. E eu espero que vocês gostem. Mas antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se você conhece pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de ler Cassandra Clare, que tem interesse de relembrar essas histórias, com base em um resumo de uma pessoa que está relendo o universo novamente, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que isso vai me ajudar bastante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, aqui a gente já começa com a informação de que o feitiço que foi lançado lá na Jocelyn, que fez ela entrar em coma, foi feito pelo Ragnar Phil, e a Clary está se arrumando, se organizando para ir para Idris, que é lá onde ele está atualmente, e possivelmente falando com ele ela vai conseguir o antídoto para a mãe. A Clary acha que eles vão para Idris de noite. Só que foi passada uma informação errada para Clary, porque já de manhã a Maryse, o Jace, o Alec, a Izzy já estão prontos e esperando apenas o Magnus para abrir o portal para eles poderem ir, para Idris. E o Jace chama o Simon para mentir por ele, dizer que a Clary simplesmente desistiu de ir para Idris porque ele tá com medo de que a sua amada irmã seja machucada de alguma forma. Porém, o Simon nega, e ele se nega totalmente assim a mentir sobre isso, porque ele sabe o quão é importante para Clary ir para Idris procurar o antídoto para a mãe dela. E enquanto eles estão ali debatendo, do Simon falar que eles entendem o motivo pelo qual a Clary quer ir para Idris, ele entende também o lado do Jace, mas ele acha que o Jace está sendo egoísta. Enquanto eles estão ali, nesse debate, alguns renegados acabam atacando eles. E toda uma batalha começa ali contra os renegados, mas eles acabam atravessando o portal normalmente, apesar de que o Simon foi ferido e a Madeleine, que é a mulher que sabia sobre o feitiço da Jocelyn, ser morta nesse ataque. Ou seja, a mulher simplesmente apareceu para jogar ali a informação e tchau e bênção. E aí, quando a Clary chega, o Magnus fala do ataque dos renegados, que abriu o portal, que todos já foram para Idris e que o portal estava fechado, que ele não conseguia reabrir. Não satisfeita, a Clary simplesmente abriu o portal para ela ir. E levou o Luke junto, porque ele tentou impedi-la, de entrar nesse portal que ela criou, porque era um portal que tinha muitas chances de dar errado, e deu, porque esse portal levou eles para o Lago Lin e ela quase se afogou dentro dele. Bem esperta, graças a Deus. Mas enfim, o Lago Lin, ele é venenoso para caçadores de sombras que ingerem, a água. Começam a sentir náuseas, e ter alucinações. E a Clary já estava ficando com esses sintomas. E o Lago Lin era a quilômetros de Idris, da principal entrada de Idris. E eles iam ter que ir andando, porque não tem meio de transporte por ali. E não tem como ela fazer um novo portal para entrar em Idris. É simplesmente impossível. E aí, eles começam a andar, Ela que lute lá com as alucinações dela. Porque se eles não chegarem a Idris o mais rápido possível, ela era capaz de ela morrer. E sinceramente, o Luke poderia ter deixado ela morrer. Enfim, quando o Luke chega em Idris, ele percebe que a Clary está muito mal. Ele não deveria estar ali, nem mesmo ela, E as condições na qual eles foram enviados para lá poderia dar muito problema com a Clary. Então ele simplesmente leva ela para casa da irmã dele, a Amantes. Chegando lá, ele sai e vai encontrar o bando de licantropes que fica ali pela floresta de Bruxeline, que é meio que a parte ali de Idris mais próximo o suficiente para estar ali.
Ele vai lá falar com eles e a Amantes fica cuidando da Clary. E quando ela acorda, ela começa a falar, né, que é irmã do Luke, que também é ex-esposa do Stephen. E quando o Luke foi transformado em Lycanthrope, o Valentim simplesmente recrutou o Stephen para ser o seu braço direito e ele meio que aceitou. Convenceu o Stephen que não ia pegar bem ele ser o braço direito do Valentim e ser casado com a irmã do cara que virou Lycanthrope. E o cara simplesmente se divorcia da Amantes e casa com a Selene, que era uma caçadora de sombras mais bem vista, segundo o Valentim. E a Selene, ela se matou logo quando ela descobriu sobre a morte do Stephen, né? E aí a Amantes também fala que ela não pode sair dali de jeito nenhum, né? Ela explica o motivo pelo qual ela não pode sair, mas conhecendo a Clarissa que a gente conhece, é claro que ela não ia ficar, né? Ela simplesmente foge. Chegando lá no instituto onde os Lightwood estão, ela encontra o Jace simplesmente se pegando com a Alice. E ele fica puto, pistola da vida, porque simplesmente por ver ela ali. Não por ela ter pego ele ficando com outra pessoa, mas por ela estar ali, porque ele fez de tudo para que ela não fosse. E não deu certo. E aí em Idris a gente conhece a Alice Penhallow, né, que tava ali aos beijos com o Jace, e o Sebastian Verlac, né? O Inquisidor, né, pede para o Alec ir buscar o Simon, né, que não era para ele ter chegado ali de maneira nenhuma, na verdade, né, ele foi de intruso, e para poder levá-lo para Manhattan pelo portal, né, também novamente. Só que é claro que eles não vão enviar o Simon para Manhattan, eles simplesmente prendem o Simon no instituto lá do Inquisidor. E aí ele passa um dia lá nessa cela quando o Inquisidor volta e começa a fazer uma série de perguntas para ele, questionando o motivo pelo qual ele é um diurno, se ele sabe o motivo pelo qual é. E o Simon até percebe que a única coisa de diferente que ele fez de um vampiro normal foi ingerir o sangue do Jace. E pela modificação ali no sangue do Jace, talvez isso tenha influenciado ele ser um diurno. Só que ele entende também que não é uma informação que ele deveria passar, então ele cala a boquinha e não fala. E o que era que o Inquisidor queria com o pobre Simon? Queria que ele mentisse por ele, porque ele tem a intenção de jogar nos Lightwood toda a culpa do que aconteceu, dizer que eles estavam com o Valentim desde o início, e ele precisa que o Simon confesse a mentira. Bem normalzinho, né? Só que o Simon, ele nega, né, obviamente, e o Inquisidor fica full pistola, mas não tem o que fazer. Enquanto isso, o Jace tá praticamente ameaçando a Clary de falar pra Clave que ela estava ali com o Luke de uma forma clandestina, né? Não era pra ela estar ali. Só que a Clary fica puta e vai embora, e o Sebastian vai atrás dela, com a intenção, né, com a ideia de que ele quer conhecer ela mais, né, melhor. E ela diz que ela simplesmente não tem energia pra isso, não é pra isso que ela tá ali. E aí ele acompanha ela pra casa da Amantes, né, conversando com ela ali durante o caminho. E como ele sabia onde ela estava, no outro dia ele aparece lá novamente, afirmando que ele sabe onde está o Ragnar Field, e a Clarissa simplesmente foge mais uma vez com um desconhecido à procura de outro desconhecido que ela sequer sabe se vai ajudar ou não. E aí quando eles chegam lá na casa do Ragnar Field, eles não encontram o Ragnar Field, eles encontram o Magnus. Porém o Sebastian não conhece nem o Ragnar e nem o Magnus, então o Magnus meio que se passa pelo Ragnar e paralisa o Sebastian para falar apenas com a Clary. Ela diz que houve um ataque
a casa do Ragnar. Ele não estava ali, ele não sabia o que tinha acontecido, mas que provavelmente seria um ataque do Valentim à procura do livro branco, que é um livro de feitiços que contém justamente, né, a receita ali do antídoto para poder salvar a Jocelyn. E o que ele não sabia é que o livro não estava ali, está na mansão Wayland, e só o Jace poderia pegar. Na volta, né, depois dessa informação passada para Clary, o Magnus descongela lá o Sebastian, eles voltam para o instituto, né, mas na volta eles acabam passando pela antiga casa dos Fairchild, que foi o lugar onde foi queimado, né, a Valentim queimou ali supostamente a sua família, e ele fica ali passeando pelo lugar como se ele, sei lá, sabe, se ele achasse legal, algo assim. E ele aproveita a vulnerabilidade da Clary, né, por ver ali, ela já saber, entender o que foi que aconteceu, e beija ela. Só que ela tá pensando no Jace, então ela meio que não gosta muito, né, e afasta ele. E o Sebastian não gosta muito da rejeição, porém ele disfarça muito bem. Então eles voltam, né, eles continuam o caminho para ir lá pro instituto, e durante esse caminho ele também solta a informação que o Jace está visitando o vampiro prisioneiro no Garden. E de fato o Jace está lá, mas não é uma visita, ele está tentando tirar o Simon de lá. Só que o Simon prefere ficar lá porque ele sabe que pode ser que piore a situação dos Lightwood. Então ele sabe que o Inquisidor não vai matá-lo, mas sim tentar usá-lo como argumentação, né, prova de que os Lightwood estavam envolvidos com o Valentim desde o início. Então ele prefere ficar ali e o Jace acaba concordando. E aí quando a Clary chega na casa da Mads, o Jace já está lá. Ela confronta ele sobre o Simon, que foi que ele estava pensando em trazer o Simon para ali. E ele explica o que foi que aconteceu e tudo mais, e eles acabam criando um plano, né, junto com o Magnus, para tirar o Simon de lá. E aí primeiro eles vão lá à procura do livro branco na mansão Wayland, né, o Jace e a Clary. Só que chegando lá eles encontram o livro, mas também encontram um porão, e eles decidem ir lá ver o que é que tem nesse porão. Chegando lá eles encontram nada menos que Turiel, que foi o anjo que o Valentim estava torturando desde antes o Jace nascer. E o anjo começa a mostrar várias visões, assim, várias cenas para Clary, dela com o Valentim, do Valentim fazendo experimentos. Inclusive ele mostra que o Valentim usou sangue de demônio maior no Jace, e isso talvez explicaria o porquê dele ter mais força, dele ser mais ágil aí que muitos caçadores de sombras. E aí depois dele mostrar tudo que ele tinha para mostrar para Clary, ele se mata e a casa vai abaixo junto, né? Só que ele só tem tempo ali de correr para não serem soterrados. E aí o Jace começa a ladainha dele de que agora ele entende o porquê dele sentir pela irmã dele, o que ele sente e tal, não, porque ele tem sangue de demônio e enfim, eles se beijam. E nisso que eles se beijam, meio que a Clary também fica puta por essa justificativa do Jace, né? Porque se o motivo pelo qual ele sente por ela o sangue de demônio, e o que explica o que ela sente por ele, né? Ela fica puta, eles brigam e voltamos para a estaca zero do casalzinho. Quando eles estão voltando para Alicante, né, que é a capital de Idris, eles percebem que a cidade está sendo atacada por muitos demônios, e o Luke acaba por invadir, né, a cidade para tentar ajudar, né, a combater esses demônios. E o Inquisidor, simplesmente ao invés de agradecer, fala que não era para eles terem invadido a cidade, não era para eles estarem ali, sendo que eles estavam ajudando. E aí o Sebastian, que até então estava com a Izzy e com o Mags no instituto, né, fazendo a guarda deles lá,
Ele aparece do nada, já procurando pela Clary, porque ele quer sair dali com ela a todo custo, e ele percebe que o Magnus está com o livro branco, chamando o Magnus de ser imundo do submundo, inclusive. O que liga um alerta ali na cabeça da Clary que talvez o Sebastian não seja tão bonzinho quanto ele estava mostrando para ela. O Jace e o Alec estavam ali no combate, mas de olho, de longe. E eles intervêm, né, quando eles percebem que o Sebastian tá puxando a Clary pelo braço. E aí eles chega pra lá no Sebastian e ele vai embora pé da vida. Clary, o Jace e o Alec vão lá tentar salvar o Simon da prisão. Prisão essa que estava pegando fogo, inclusive. E lá também tinha outro prisioneiro que conversava com o Simon sob o nome de Samuel. E o Simon pede para que eles ajudem, né, a retirar o Samuel de lá também. E quando eles conseguem esse feito, eles percebem que de Samuel não tem nada e é nada menos que o Rod. Sim, o ex-tutor do Jace, do Alec e da Izzy. E eles, né, não gostam muito do que eles veem. E aí ele já começa a se desculpar, pedir 1001 desculpas pelo que ele fez. E o Jace tá pé da vida, porque ele sabe que o Roger sabia de tudo que o Valentim tinha feito, de quem ele era filho, e tudo ele simplesmente escondeu. Então o Jace tá assim, a ponto de matar a criatura. Só que aí ele solta uma informação importante, uma informação da qual poucos caçadores de sombras sabem. Na verdade, acredito que, por enquanto, né, só ele sabia. Que o terceiro instrumento mortal, né, que até então estava perdido, que é o espelho mortal, é nada menos que o Lago Lin. E aí, enquanto eles estão ali decidindo se eles vão passar essa informação para Clave ou não, o Rod é atingido por uma flecha. E aí eles se viram e veem que quem atirou, né, a flecha foi o Sebastian, sob o pretexto de que ele poderia ter matado o Jace, sendo que o cara não estava nem armado. Como assim? E inclusive o Rod morre, quase dando a informação para a conclusão dessa trilogia. Mas vamos chegar lá. Aí o Sebastian revela que é um espião de Valentim, que ele estava ali com um propósito. O Jace ataca, a Alec também. Eles começam a lutar. O Simon também ataca, mordendo o Sebastian. Só que eles percebem que o Sebastian ele é muito rápido e muito forte. Até mesmo para o Jace, que ele tem uma força, né, uma habilidade muito maior que os outros caçadores de sombras. Mas o Sebastian é sobre-humano. Só que quando o Simon o morde, ele simplesmente some. E o Simon percebe que o gosto do sangue do Sebastian tem gosto de veneno, de demônio mesmo. E essa informação é importante. Mas naquele momento eles não sabiam o motivo, né? Não sabiam o porquê dessa informação ser importante. O Simon cospe lá e vida que segue. Quando eles voltam lá pro centro da batalha, né? Já tinha cessado, os demônios foram embora, provavelmente por conta do amanhecer. E aí eles percebem que tem vários caçadores de sombras mortos, né? Diante deles, e inclusive o Max, o irmão mais novo, né, dos Lightwood, foi morto também. E essa foi a morte mais desnecessária e triste que a Cassandra conseguiu criar, na minha opinião. De verdade. A outra fica lá em Rainha do Ar e da Escuridão. Mas a gente também vai chegar lá. Os pais da Aline entraram em contato com a tia do Sebastian, né? Ele morava com a tia antes de morar em Idris. E ela simplesmente achou aquilo ali totalmente irreal da pessoa com quem ela convivia, que aquele não era o Sebastian que ela conhecia. E ela envia fotos do Sebastian para ele, só que as fotos não batem, não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa. E eles não sabem, eles simplesmente não sabem quem é a pessoa que estava usando o nome do Sebastian ali. Então era mais um mistério a ser resolvido.
E aí na reunião do conselho, o Valentim aparece como uma projeção, dando uma proposta para os caçadores de sombras, que é simplesmente se render a ele. Ou ele ia atacar a cidade novamente e dessa vez matar todo mundo que tivesse lá. E ele acaba matando o Inquisidor, mesmo sob uma projeção, para mostrar o quão forte ele estava. E ele dá 24 horas aí para os caçadores de sombras deliberarem e decidirem, né, se vão ou não seguir os seus termos. Aí durante o caos, né, que tá acontecendo, o Luke tenta uma aliança lá com a Clave para tentar deter o Valentim. O Jace consegue algo do Sebastian para conseguir rastreá-lo e vai atrás dele. E finalmente o Magnus desperta a Jocelyn, né, com a ajuda lá do Livro Branco. Quando a Clave decide se render ao Valentim, a Clary, ela se lembra das imagens que o Ithuriel mostrou para ela. E ela percebe que o anjo também mostrou para ela um símbolo que poderia fazer com que os caçadores de sombras compartilhassem dos poderes, da força, né, das habilidades dos seres do submundo. E aí ela vai lá e corre lá na frente do palquinho para chamar a atenção dos caçadores de sombras e falar a ideia dela. E aí no Salão dos Acordos ela fala que foi ela que destruiu o navio, ela fala que consegue criar novos símbolos, ela prova que consegue criar novos símbolos e propõe que ela marque os caçadores de sombras para compartilhar da força dos seres do submundo. E dessa forma, eles teriam ao menos uma chance contra Valentim. E enquanto a Clave tá ali decidindo se vai aceitar a proposta da Clary ou não, a Jocelyn chama ela para conversar. Ela diz que enquanto ela estava em coma, ela estava escutando tudo ao redor dela, o que me faz lembrar que a Clary estava lá chorando no leito dela por conta do Jace, né? Mas enfim, ela conta que escutou tudo que o Valentim fez, ele falou tudo que ele tinha realmente feito durante esse tempo. E ela conta uma das principais informações do livro, né? Que eu acredito que ela só conta a partir desse momento porque ela tinha escutado, né? A Clary ali chorando pelo Jace. Ela diz que, na verdade, o Jace não é filho do Valentim, e sim da Selene com o Stephen. Então, ele era um Herondale. E ela conta que os ossos encontrados na casa não eram do Valentim, né, obviamente, nem do Jace, mas sim do Mike Wayland e do filho dele. E o Valentim cuidou do Jace, sim, né, mas também cuidou do Jonathan, né, que era filho dela, irmão da Clary, de uma forma totalmente diferente uma da outra. Enquanto ele fazia experimentos no Jace com sangue de anjo, ele fazia experimentos com sangue de demônio no Jonathan. Logo, Jace e Clary não são irmãos e podem viver felizes para sempre. Só que até aquele momento apenas a Clary sabe dessa informação. E aí o Jace ia saber um pouquinho depois, né? Ele encontra o covil do Valentim junto com o Sebastian, encontra eles conversando e ele deduz que o Sebastian na verdade é o Jonathan e deduz também que eles são irmãos. E aí o Valentim vai embora, o Sebastian fica e apesar de o Jace estar escondido, ele estava escutando o coração do Jace o tempo todo. Afinal, ele tem audição de demônio também, né? E aí ele pede pro Jace se revelar, que ele sabe que ele tá ali, e eles começam a lutar um contra o outro. E o Jonathan tá decidido a matar o Jace de qualquer forma, e ele acaba prendendo o Jace, né? Só que o Jace, persuasivo do jeito que ele consegue meio que fazer o Sebastian o soltar, sob o pretexto de que se o Valentim soubesse que ele tinha matado o Jace enquanto o Jace estava preso, ele ia sentir nojo da covardia do Sebastian, Jonathan. E aí ele solta, né, o Jonathan solta o Jace, eles começam a lutar novamente. E o Jonathan acaba afirmando para o Jace que ele não é filho do Valentim. Ele zomba da paixonite do Jace
com a Clary, né? Que ele achou super engraçado eles acharem que eram irmãos e tá ali vivendo o amor proibido. E quando ele tá prestes a matar o Jace, a Izzy simplesmente aparece, salvadora da pátria, rainha maravilhosa, zero defeitos. Ela simplesmente ataca com o chicote, cortando a mão fora do Sebastian. Simples assim. E aí ele vai atrás dela, né? Ataca ela, mas o Jace acaba dando o golpe final e bye bye Sebastian. E lá no salão dos acordos, né? Eles ainda estavam ali decidindo se iam usar o símbolo ou não. O Rafael, que era o atual líder do clã de Nova York, aparece sob uma projeção também, né? E ele diz que vai se juntar para a batalha desde que eles entreguem o Simon, né? Só que o Luke simplesmente se nega e o Simon meio que diz que quer ir, que ele pode ir, não tem problema nenhum, porque ele sabe que se ele não for, talvez os vampiros acabem se tornando inimigos dos caçadores de sombras e ele não quer isso. E aí a Clary simplesmente faz a marca de Caim na testa do Simon sem mesmo saber o que ela estava fazendo. Ela sabia que era algo que ia protegê-lo, mas ela não sabia o quanto que ia proteger ele, né? A Clary, ela escuta o cônsul Malaquias conversando com o corvo do Valentim. E ela escuta o suficiente para saber onde o pai tá, né? E ela abre um portal mais uma vez e vai atrás do pai na intenção de salvar o Jace. Mas o Valentim está no Lago Lin para poder invocar o anjo Raziel. E ela cai de novo no lago. Só que o Valentim acaba salvando ela para usá-la como isca, né, digamos assim, para invocação, né? Ele vai usar o sangue dela para invocação. Ou seja, salvou para matar. Só que o Jace aparece, né, antes que o Valentim consiga fazer alguma coisa com a Clary. Ele tenta matar o Valentim, só que ele acaba morto pelo Valentim. E como ele já tinha derramado sangue, né, ele simplesmente enfiou a espada mortal no coração do Jace. Já tinha derramado muito sangue, era o que ele precisava, então ele não ia precisar do sangue da Clary. Então ela arrasta ali até o corpo do Jace pra chorar as mágoas enquanto ele tá lá morto. E aí o Valentim consegue invocar o anjo Raziel. Ele fala o que é que ele quer, mas o anjo sabe que Valentim não é boa peça, inclusive sabia o que ele tinha feito com Ituriel. Então o Raziel simplesmente mata o Valentim. Simples assim. Só que depois disso ele concede um desejo, né, um pedido para Clary. E sem hesitar ela pede Jace. Então é assim que o anjo traz o Jace de volta. No epílogo, temos a cremação do Valentim, que apesar de ter sido um babacão, ele teve um funeral, né, de caçador de sombras. O Jace estava no hospital, né, devido a todos os ferimentos que ele sofreu. Mas quando eles têm alta lá do hospital, ele vai direto para casa da Amantes procurar a Clary, mas ela não tá lá. Ela estava lá com os Lightwood, né? Mas já que ele estava ali, a Amantes simplesmente dá uma caixa com algumas coisas do Stephen, né? Que é o pai do Jace. Ela fala, né, que foi casada com ele e que guardou essas coisas por todos esses anos. E ela entrega para ele de recordação ali, para caso ele queira conhecer um pouquinho do pai que ele não teve a oportunidade de conhecer em vida. Finalmente, o Luke se declara para Jocelyn, né? 3 livros para isso acontecer, mas aconteceu. A Rainha Celia aparece, simplesmente do nada, chama a Clary ali num cantinho. E ela tem uma proposta para Clary, que é conceder um pedido, um desejo para ela, né? Algo que ela queira, desde que a Clary convença o Luke a chamar o Melhor, né? Para ser o representante, né, do povo das fadas no conselho, né? Que tá na aliança ali que eles estavam travando.
E aí a Clary disse que não precisa de favor nenhum da rainha e, portanto, não ia ajudá-la. A bicha é bichona mesmo, né? Enfim, ela simplesmente dá as costas e vai embora. Tem uma chuva de fogos. Enfim, acabou o livro. Nessa edição, né, que é a edição que as lombadas se completam, depois do epílogo, tem a carta que o Jace deixou para Clary quando foi atrás do Valentim. Eu não sei se as outras edições têm. E eu estou com preguiça de olhar, mas nessa aqui tem. E aí eu vou ler para vocês essa carta, né, porque eu não sei mesmo se não tem nas outras edições, mas se tiver, eu vou ler de qualquer forma. Clary, apesar de tudo, não suporto a ideia que este anel se perca para sempre. Não mais do que suporto deixá-la para sempre. E embora não tenha escolha quanto a uma, pelo menos posso tomar essa decisão. Estou deixando para você o anel da nossa família, porque tem dado direito a ele tanto quanto eu. Escrevo observando o sol nascer. Você está dormindo, com sonhos passados sob suas pálpebras inquietas. Queria saber o que está pensando. Queria poder entrar na sua mente e enxergar o mundo como você. Me enxergar como você o faz. Mas talvez eu não queira ver isso. Talvez me fizesse ter a sensação, ainda mais do que já tenho, de que estou perpetuando alguma espécie de grande mentira em você. E eu não suportaria isso. Pertenço a você. Poderia fazer qualquer coisa que quisesse comigo e eu deixaria. Me pedir qualquer coisa. Eu acabaria comigo tentando fazê-la feliz. Meu coração me diz que este é o melhor e mais grandioso sentimento que jamais vivi. Mas minha mente sabe a diferença entre querer o que não se pode ter e querer o que não se deve ter. E eu não devo desejá-lo. Passei a noite inteira observando você dormir. Vi o luar entrar e desaparecer, projetando sombras em preto e branco no seu rosto. Nunca vi nada mais lindo. Penso na vida que poderíamos ter tido se as coisas fossem diferentes. Uma vida em que esta noite não seria um evento singular, separada de todo o resto que é real, e sim, mais uma. Porém, as coisas não são diferentes, e não consigo olhar para você sem sentir que o a induzi a me amar. A verdade que ninguém quer dizer em voz alta é que nenhuma pessoa além de mim tem chance contra Valentim. Posso me aproximar dele como ninguém mais. Posso fingir que quero me unir a ele e Valentim vai acreditar, até o último instante quando eu acabar com tudo, de um jeito ou de outro. Tenho algo de Sebastian. Posso rastreá-lo até o esconderijo do seu pai. E é isso que farei. Então menti ontem à noite. Disse que só queria uma noite com você, mas quero todas. E é por isso que preciso fugir pela janela agora como um covarde. Porque se eu tivesse de dizer isso tudo na sua cara, não conseguiria partir. Não a culpo se me odiar. Gostaria que odiasse. Enquanto ainda puder sonhar, sonharei com você. Jace. E eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desses vídeos de resumo. Se eu posso conseguir, posso seguir, né, com esses resumos. Se está sendo algo que está agregando para vocês. E, enfim, comenta, compartilha, curte o vídeo e até o próximo.